Vocês devem lembrar muito bem disso, né? As nossas versões em português, elas estão repletas de referências a sacrifícios. Porém, esses sacrifícios foram colocados foram contextualizados de forma equivocada. O termo em si já transmite uma ideia equivocada. E nós aprendemos nas aulas anteriores que Korban significa nada mais, nada menos do que aproximação. Ou seja, toda vez que o antigo israelita oferecia uma oferta, trazia um sacrifício, por assim dizer, entre aspas, vamos usar esse termo que é o mais comum, o que ocorria? Ocorria uma aproximação. Então a ideia correta, né, a abordagem correta é entender isso como uma aproximação do homem em relação a Deus. Então somente. Havia, digamos, uma série de korbanot, de diferentes korbanot, e korban é o termo específico para todo esse contexto. Korban, aproximação, podia ser, digamos, uma oferta animal ou uma oferta de cereais. Então, isso era o korban. Para a oferta animal, havia um termo também muito específico chamado zevar. Zevar é o termo usado para o korban animal. Então, por exemplo, nós sabemos que em Pesach, no ritual da Pesach, os judeus foram ordenados a trazer um cordeiro. Esse cordeiro era sacrificado no dia 14 de Nissan. Desde aquele momento da saída do Egito até a época da destruição do templo, esse cordeiro era então sacrificado em 14 de Nissan, digamos na véspera do que nós chamamos Pesach. E aí, esse cordeiro era classificado no sentido geral como korban de Pesach. Mas no sentido específico, mais estrito, por ser um animal, era também chamado zevar. Então, zevar é uma aproximação, é uma oferta animal. E por que zevar? O termo hebraico zevar significa aquilo que é morto para ser ofertado. Não é o caso, obviamente, dos cereais. Então, a vida, quando era sacrificada, a vida animal, quando era ofertada no altar, era chamado de zevar. Esse é o termo. E, mesmo assim, era entendido a nível genérico, geral, como korban. Pois bem, minha gente, então o que acontece? Nós percebemos que no contexto, digamos, das ofertas, nós temos muitas referências bíblicas que nos mostram, por exemplo, nos mostram uma série de passagens dos profetas, por exemplo, em que eles, de certa forma, parecem um tanto alheios ou até mesmo contrários a alguns tipos de abordagem. Alguns tipos de abordagem envolvendo as ofertas. Vemos, por exemplo, o profeta Isaías, vemos o profeta Oséias. Se a gente colocar, digamos, no contexto amplo de todos os profetas, uma atitude um pouco, como eu diria, uma atitude de reprovação da forma como as korbanot eram entendidas naquele momento. Se você abrir lá a sua Tanakh, no livro do profeta Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 1, você vai ver como Isaías reclama da postura do povo. Que eles traziam ofertas, jogavam sobre o altar e achavam que estava tudo bem. Podiam sair dali e continuar a sua vida dissoluta. Continuar a sua vida desregrada. É exatamente essa postura que o profeta Yeshayahu condena. Por todo o seu livro. Não apenas o capítulo 1. Nós vemos o profeta Oséias também reclamando dessa postura.
dizendo que Deus estava enojado das ofertas que eles traziam, das suas festas e das suas solenidades. Agora, por que essa atitude reprobatória do profeta, ou dos profetas? Será que as korbanot, que foram anteriormente autorizadas por Deus, e compiladas, e catalogadas, e registradas na Torá, no livro de Vaikra, Levítico, livro Torá Kohanim, a lei dos sacerdotes, será que todo esse escopo, todo esse bojo, digamos, de serviço sacrificial, de korbanot, que Deus anteriormente aprovou, será que agora ele está reprovando? Não é o caso, claro. O problema era a abordagem que o povo fazia, a atitude do povo em relação àquilo que estava sendo feito. Obviamente, existia uma lei para a apresentação das korban, e existia também uma preparação para a sua apresentação. Não era a simples atitude de trazer uma oferta e jogá-la sobre o altar, nas mãos do sacerdote, que ia garantir expiação para aquele povo, mas sim algo que internamente deveria ocorrer antes. E isso é uma lição para nós, se nós percebemos que cada uma das mitzvot, cada um dos mandamentos, eles são apenas a parte externa, por assim dizer, de algo que internamente deve ter acontecido primeiro. De nada adianta cumprir-se uma mitzvah se não houve nenhuma mudança interna, nenhuma tshuvá, se não houve nenhum retorno antes. Ou seja, o que nós percebemos aqui é o seguinte: o mandamento é apenas o testemunho externo, exterior, daquilo que internamente ocorre em você, ou já ocorreu em você. Assim, o que é a korban, se não é uma mitzvah, um aspecto externo, exterior, de algo que já internamente aconteceu no homem? É apenas um testemunho público de que aquela mudança, aquela chuvá, aquele retorno, aquela conversão, aquele abandono do estilo de vida anterior já aconteceu. Não é efetivo no sentido de que, não, eu vou oferecer uma oferta, um sacrifício, e agora tudo bem, agora posso continuar com a minha vida como eu sempre vivi, sem nenhum problema. Não é assim que funciona. Isaías fala, o profeta Yeshayahu clama até hoje, não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a coisa anda. Yeshayahu é tão atual quanto ele foi há cerca de 2.600 anos atrás. Porque hoje as pessoas praticam mitzvot, no âmbito geral. As pessoas querem praticar mitzvot, mas não sabem exatamente qual é o sentido delas. Não tem a mínima noção de que mitzvah, enquanto rito, cerimônia, ato, é apenas a expressão externa, a exteriorização de algo que já deve ter ocorrido internamente em você. Sem isso, a sua mitzvah é absolutamente nula, é absolutamente teatral, é absolutamente cinematográfica, é absolutamente exibicionismo. Isso não é mitzvah. Isso não é, de forma alguma. E as korbanot, no mesmo aspecto. Os antigos israelitas receberam a ordem para que colocassem isso e, desta forma, então, mostrassem, evidenciassem para a comunidade cultural, para toda a comunidade de Israel, para toda a congregação, que eles estavam, por assim dizer, colocando um marco ali sobre o altar. Um marco que, a partir daquele momento, a sua vida mudou. Que ele ia largou da sua vida, digamos, de transgressão,
e que ele se arrependeu e que ele quer renovar as coisas, que ele quer fazer as coisas diferentes dessa vez, que ele quer mudar as coisas. Essa era a ideia. Ou seja, a Corban é o efeito, a Corban não é a causa. E sendo o efeito, os judeus da época do profeta Yeshayahu estavam totalmente desnorteados. Eles não entendiam mais o que significava Corban. E começaram a agir dessa forma. A pensar que a simples oferta no altar era um teatro. Que era algo, digamos, um fim em si mesmo. Pensavam que trazer ofertas ao altar era um fim em si mesmo. E não é um fim em si mesmo. Muito pelo contrário. É o simples resultado. É o simples produto. Todas as mitzvot são produtos. Todas. Elas não têm, absolutamente, nenhum valor efetivo para mudar alguém. Mas elas são, na verdade, em si, nada mais, nada menos do que o testemunho público de que você quer agora fazer as coisas de forma diferente. Que você quer agora mudar a sua vida, que você quer agora fazer a vontade de Deus, que você submete à vontade de Deus, que você quer fazer agora as coisas da forma correta. E por essa razão Oséias reclama, o profeta Hoshea reclama com o povo judeu. Porque perderam o vínculo, perderam a ideia, não captaram a mensagem, esqueceram-se dela. Quer dizer, era simplesmente um efeito, a ideia era trazer um efeito, né, representativo daquilo que acontecia. Mas sem essa prévia preparação, sem essa consciência de mudança interior, de mudança interna, não havia nenhum tipo de virtude em nenhuma Corban. Absolutamente nenhuma. Então, o que acontece com essa falsa concepção? Essa falsa concepção de que Corban tirava, na verdade, pecados das pessoas, numa leitura superficial da Torá, fez com que as religiões criassem modelos de expiação, na qual, por exemplo, se você cresce no sacrifício expiatório de alguém, tão somente cresce, você estaria salvo. Vejam só que a má compreensão das Korbanot, vejam o que a má compreensão produziu no mundo. Produziu as religiões, que calcaram seus dogmas em cima dessa falsa concepção. Na verdade, as Korbanot são absolutamente dispensáveis. Sempre foram dispensáveis, porque elas não representam a causa. Se elas fossem, imaginem comigo, pensem um pouquinho, reflitam. Se elas fossem indispensáveis, elas não seriam tidas como o efeito. Então, se elas fossem realmente a causa, elas não teriam motivo, por exemplo, Deus teria provido algum meio para que elas continuassem. Mesmo no tempo de Daniel, não haveria, digamos, o exílio, não haveria a destruição do templo, não haveria nada disso. Elas são absolutamente dispensáveis. Sempre foram. Sempre foram, porque elas não são a causa da expiação. Elas são o resultado, são o efeito da expiação. Há exemplos na Torá, no Tanar, como um todo, de pessoas que obtiveram expiação, perdão, reparação, sem derramar uma gota de sangue.
Vocês querem um exemplo? Daniel, Babilônia, acabei de falar sobre o exílio. Em Babilônia, Daniel não podia derramar uma gota de sangue animal em sacrifício. Por quê? Porque ele não estava em Jerusalém, as ofertas só poderiam ser feitas em Jerusalém, no templo, não tinha Jerusalém, não tinha templo, ele estava em Babilônia. Ele viveu 70 anos lá, ele e a sua geração, nenhum deles pôde derramar uma gota de sangue apenas. E assim mesmo aquela geração retornou para Judá e reconstruiu a cidade, reconstruiu o templo. Ou seja, nós sabemos por Deuteronômio 30, verso 1 a verso 3, que a redenção do exílio só vem quando há tshuva nacional, quando há uma reparação a nível nacional, a nível de povo. E se Daniel e a sua geração viverem em Babilônia 70 anos, e se aquela geração voltou, ou, digamos, se a geração posterior voltou do exílio, é sinal que houve uma tshuva. Mas cadê o sacrifício? Cadê a oferta que eles ofereciam em Babilônia? Absolutamente nada. Nenhuma gota de sangue. Porque compreendeu-se então, que isso era absolutamente desnecessário. Que isso não era a causa, que isso era o efeito. Isso sempre foi o efeito. Na pregação do profeta Jonas, na grande cidade de Nínive, ele conclamou o povo a oferecer sacrifícios, a trazer ofertas, a derramar sangue animal. Foi essa a mensagem de Jonas? Ou estou enganado? Sim, eu estou enganado. Se eu ensino assim, eu estou enganado, porque Jonas não conclamou o povo de Nínive a derramar sangue animal. Ele conclamou o povo a teshuvá, ao arrependimento, ao retorno. E não exigiu deles uma gota de sangue apenas animal. Que temos aqui, então, mais uma evidência de que não é absolutamente necessário derramamento de sangue para que se atinja a expiação pelos pecados. Se alcance expiação pelos pecados. Porque se assim fosse, pobres de nós. Pobres de nós. Se assim fosse, pobre do povo judeu também. Que por tantos e tantos séculos estão sem um templo, sem um Beit HaMikdash. E ainda assim nós sabemos, pela tradição, pela Torá em si, que eles obtêm sim expiação pelos seus pecados, pelas suas transgressões, da forma como prescrita originalmente. Não vamos perder de vista que as ofertas, as korbanot, elas são apenas figuras, são apenas formas externas, testemunho externo, testemunho público daquilo que já ocorreu internamente no homem. Esse testemunho é absolutamente desnecessário quando as circunstâncias se opõem. Como agora, como no tempo presente, hoje, nós, nem Noah, os judeus em si, não podemos fazer esse tipo de serviço. Os nossos ancestrais, Noah, nosso pai, e os que antecederam Noah, antes do grande Mabul, do grande dilúvio, o que nós sabemos é que eles tinham a prática de oferecer, de trazer holocaustos. Ainda que aqueles holocaustos não eram vistos, não eram entendidos sob o contexto de expiação de pecados. Mas nem mesmo essa prática, digamos, sobrevive ao avanço da história. Nós percebemos o refino da ideia. Hoje nós entendemos plenamente o que é olá, o que é o holocausto. Hoje nós entendemos plenamente qual é o papel das korbanot na lei judaica, qual é o papel das korbanot digamos, em todo o tema do perdão, da expiação para o homem. Nós compreendemos muito bem. E a questão é
nós só compreendemos porque estão aí os profetas para nos ajudar. E eles são muito claros com relação a isso. De forma alguma é necessária, é uma condição sine qua non, derramar-se sangue para expiação de pecados. Jamais foi. Quer dizer, essa concepção é uma concepção equivocada que acabou passando para as religiões fundamentaram seus dogmas em cima disso. E hoje a humanidade se vê acuada e se vê, digamos, refém de uma teoria que diz que é preciso derramar-se sangue para que então o homem obtenha expiação de pecados. Muito pior ainda, sangue do ser humano. Que era uma coisa bárbara, era uma coisa selvagem que Deus proibiu na Torá. Sacrifícios humanos. Vejam só até onde vai a distorção, porque na verdade assim, começou dessa distorção dos sacrifícios, da oferta, uma má compreensão das pessoas do papel das korbanot no serviço judaico. E desagou nisso que nós estamos hoje. As pessoas pensando que devem aceitar a ideia de que alguém morre por elas, derramando seu sangue inocente, e que aí então, assim, você estaria então liberto de todos os seus pecados, suas transgressões, se você depositar fé, confiança nesse sacrifício em seu lugar. Parece uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa que não tem mínimo embasamento na Torá. Mas não tem um fiapo de embasamento na Torá. Absolutamente nada. Tem sim fundamento numa distorção. Uma distorção causada pela má compreensão, pela imprecisão desses intérpretes. Mas isso é fruto também, isso também, eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês, que isso também encontra o seu eco também na história judaica, porque os judeus também, em certo momento, eles acabaram perdendo esse vínculo, essa ideia. Não compreendendo direito como é que funcionavam as coisas. Aí teve que vir os profetas para dar um sacode no povo. Que negócio é esse? Vocês estão compreendendo tudo errado. Não é por aí, não é assim que funciona a coisa. Vocês não entenderam nada. E é só a partir desse momento, quando o povo desperta para esta realidade, que não é absolutamente necessário, é que as coisas começam a entrar em seus devidos lugares. As peças começam a se encaixar. E aí começa a surgir entre o povo judeu os grandes pensadores. Os grandes pensadores que percebem esta realidade e transformam em seus livros, em suas obras, eles descrevem com uma capacidade magnânima a ideia de que as korbanot não são essenciais, não são necessariamente, não são uma necessidade, mas são sim uma ilustração que digamos que nos remete à ideia de 3 pontos principais. Primeiro, vidui, confissão. Tefilá, oração. E o terceiro ponto, shuvá, retorno. Sem esses 3 pontos, que são realmente a causa da nossa expiação, o quarto ponto, que seria apresentar Corban, simplesmente não existe. Se ele existir, ele é ineficaz. Então, gostaria de fechar essa primeira parte e ouvir os comentários a respeito, para que depois a gente possa, então, continuar. Dessa vez agora a gente é com vocês. Fiquem à vontade para se manifestar, por favor. Achei muito interessante. E nem o pessoal aqui, nem todos tinham computador em casa, como mandei algumas pessoas aqui. Eu acharia que aquilo ali é essencial para o nosso, né, conhecimento. E ao que o amigo que está aí também. Se fosse, eu agradeceria. E por você eu agradeço.
Vamos então, Cleiton, para uma rápida revisão dessa passagem, tá ok? Bom, essa passagem que o Cleiton faz referência, gente, vocês devem lembrar, Gênesis 3, verso 7, né? Gênesis 3, 7, no caso em que nós temos aí o episódio do Éden e logo após o Adão e Rava terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, eu vou então aqui compartilhar a tela com vocês, porque a gente vai direto para o texto, e aí então nós podemos trabalhar especificamente com isso. Vejam, deve estar já na tela de vocês, né? Aqui nós temos o Gênesis 3, em hebraico, uma tradução, uma versão em inglês do lado que não é lá tão boa assim, mas enfim. Vamos tentar por aqui, pelo hebraico mesmo. Bom, gente, isso aqui na verdade surgiu como resposta a uma pergunta que nós fizemos numa das aulas. A pergunta foi: de onde surgiu a ideia primitiva, primordial da Corban? Quem ensinou ao homem que ele deveria oferecer Corban? Ou que ele tinha que manifestar esse testemunho público, né, de seu arrependimento, da sua conversão, do seu retorno? De onde surgiu essa ideia? Porque nós vemos lá no capítulo 4, Abel, Caim, oferecendo Corbanot, mas nós não temos noção de onde isso começou, como isso começou. Na verdade, a Torá, ela traz histórias codificadas em seu texto. Aliás, a gente sempre tem batido nessa mesma tecla. A Torá não quer dizer aquilo que ela diz. Então é muito importante que a gente tenha isso como premissa. Aquilo que você lê na Torá não é aquilo que ela quer dizer, não. Bom, esse é um princípio básico. Então, o que acontece? No capítulo 3, verso 7, aqui, que está na tela de vocês, eu tenho uma passagem que diz o seguinte: que abriram-se os seus olhos, os olhos de ambos, e souberam que estavam nus. E costuraram, notem bem agora, folhas de figueira, e fizeram para si algo como túnicas. Muito bem. Esse é o momento em que o homem percebe que ele passou de uma realidade, de um nível de conhecimento para outro. Houve uma transição aqui, por assim dizer, de um mundo para outro. Mas o que é mundo nesta visão da Torá? Mundo, nessa visão da Torá, significa percepção. Não que ele mudou de planeta, nada disso. É percepção. Abriram seus olhos, como nós falamos em português hoje em dia. Foi aí então que meus olhos se abriram. E eu percebi, ou seja, eu notei. Ou seja, houve uma transição entre mundos aqui. E eles estavam nus, diz o texto. Não vamos nos ater nesses detalhes de nudez. Não é o nosso foco aqui agora. Até a nudez mesmo tem um outro sentido, que não convém agora a gente ampliar esse tema aqui agora. Mas enfim, eu quero que vocês foquem nessas duas expressões, ale, tena. Folhas de figueira. Mas por que folhas de figueira? Será que a figueira tem algo especial nela? Por que eles escolheram folhas de figueira para fazer túnicas, ou fazer roupas para eles, para esconder a nudez? Qual a razão? Não poderia, sei lá, ter sido folha de abacateiro, né? Sei lá, folhas de amendoeiras, né? Mas por que exatamente figueira? A figueira não tem nada de especial, gente. Nada de especial. Nada, absolutamente nada. A figueira entra aqui na história, sabe para quê? Simplesmente porque a palavra figueira, em hebraico,
ela é exatamente a mesma que instinto, que desejo. A mesma coisa. É um jogo de palavras. E a palavra alê foi providencialmente colocada aqui, folha, porque a palavra alê também representa o verbo elevação, o verbo elevar. Então, quando é a folha da figueira que está aqui retratada, a nível pshat, a nível literal, na verdade, o que o texto está querendo dizer é o seguinte, é que eles buscaram, então, assim, fazer o quê? A elevação dos seus instintos. Nada mais, nada menos. Aí está a mensagem subliminar, por assim dizer, embutida no texto da Torá, imperceptível a um leitor em língua portuguesa, imperceptível a um leitor em língua inglesa, em qualquer idioma existente na face da terra, exceto o hebraico. A Torá é toda codificada. Ela é toda linkada. Há hiperlinks no texto, que ligam a outros eventos na Torá. O Silvio não vai me deixar mentir, né, Silvio? Há hiperlinks no texto da Torá. O Silvio estuda comigo também, ele sabe disso. Que um texto é ligado, linkado ao outro, um evento é ligado, linkado ao outro. É como se a Torá fosse uma grande biblioteca de hiperlinks, de ligações, como nós temos na internet, né? Onde você clica aqui, te joga para um outro texto. Você clica ali embaixo numa palavra, te manda para um outro evento. É toda interconectada. A Torá é como se fosse uma malha, como se fosse, digamos, uma rede de ligações. Uma rede de ligações. E também são histórias que jazem aí, que estão, digamos, nas entrelinhas da passagem. Não são perceptíveis. Muitas vezes não são perceptíveis mesmo para aquele que conhece hebraico, gente. Há N pessoas no mundo que conhecem muito bem hebraico, muito bem a língua da Torá, e não percebem isso. Mas não é nenhum motivo, por assim dizer, técnico. Aí está o problema. Não é uma questão técnica ou de falta de conhecimento técnico. As pessoas são muito bons gramáticos. São muito excelentes gramáticos. Mas a gramática aqui não é só o que conta. A gramática aqui não é só o que conta. O que conta é uma série de leis de interpretação que essas pessoas não têm acesso. Pelo fato de não estudar direto com a fonte. E quem é a fonte? Os sábios da abençoada memória, Hazal. Desde a antiguidade. Pois bem, em resumo então, Cleiton, eu creio que é isso aí, tá? Alô, Cleiton, gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, ficou claro para mim, ficou muito claro. No caso, o tio disse que me entendeu de alguma forma, ele não está sabendo fazer nem a pegada da folha da figueira. Isso, ele não entendeu bem o significado da folha da figueira, que é o ponto-chave daquilo ali. Qual é a representação? Ele quer saber qual é a representação, que realmente, que no final das contas, a única finalidade daquilo ali que você quer dizer era passar uma mensagem, né? Passar uma mensagem. A palavra folha de figueira, a expressão folha de figueira, está ali para mais nada, exceto para mandar uma mensagem oculta, por assim dizer. Escondida. Por trás da palavra. É como se fosse um jogo de palavras. Como se fosse um enigma. Um enigma, por assim dizer. Um quebra-cabeças, um enigma, para que as pessoas possam usar a inteligência. Mas por que a Torá não revela tudo de vez? Por que não abre tudo de vez? Essa talvez seja a nossa pergunta. Por que a Torá não favorece, não facilita as coisas? A Torá não facilita nada para ninguém. Para ninguém. Porque lá no começo da nossa aula, eu falei para vocês, vocês lembram disso, que o nosso quinhão neste mundo é o quê? Qual é a nossa porção nesse mundo? O estudo. Conhecimento, a busca pelo conhecimento.
Esse é o nosso fim nesse mundo. Se você quer recompensa nesse mundo, essa é a recompensa. Essa é a recompensa. E é uma mitzvah. Conhecer a Deus é a primeira mitzvah do povo Bnei Noach. Conhecer a Deus. Saber sobre Ele, né? E aí o que acontece? Por isso que a Torá não facilita. Ela traz mensagens subliminares, traz mensagens que jazem aí no substrato do texto, justamente para que você use aquilo que de mais precioso você tem, aquilo que nós chamamos de Selem Elohim, ou seja, imagem divina em você, inteligência, razão. Por isso que ela é toda escrita, é toda linkada, é toda conectada, para que você possa exercer o teu potencial de inteligência. Deus se satisfaz com isso, vamos colocar assim numa linguagem metafórica, Deus se satisfaz quando o homem usa a sua capacidade. E não quando ele já come comida mastigada, gente. Nós devemos, então, investir nisso, conhecer isso, dedicar tempo a isso, porque essa é a nossa porção no mundo. E a palavra, voltando à questão da expressão, folha de figueira, ela não cumpre nenhum papel ali, absolutamente nada. Podia ter sido folha, sei lá, de abacateiro, folha de amêndoa, mas foi folha de figueira porque a palavra figueira em hebraico significa a mesma coisa que desejo, instinto. E a palavra ale, folha, representa a mesma ideia de elevação. Ou seja, o que é ale teoná? Elevação dos instintos. O que o homem devia fazer agora? O que o homem devia fazer agora? Elevar a sua natureza animal. Aprimorar isso, depurar isso. Porque nós somos isso. Mas nós não precisamos nos comportar dessa forma. O comportamento instintivo, ele é algo que nós tínhamos quando éramos primitivos. Mas agora, com a imagem divina em nós, nessa transição da evolução humana, do conhecimento humano, nós não precisamos ser assim. E quando nós somos assim, quando nós agimos assim, nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos. Então, qual é a necessidade agora? Qual é a necessidade urgente agora? Ale teoná. A folha da figueira? Não. É elevar os instintos. E como que isso se expressa na história bíblica? Isso se expressa através da oferta, da korban, que significa o quê? O animal, que representa o instinto do homem, sendo elevado por meio do holocausto. A fumaça subia, o cheiro da carne subia, e isso dá a ideia de elevação. Elevação dos instintos sobre o altar. Ou seja, na verdade, a korban era uma representação dos instintos do homem sendo elevados. Mas vejam, uma representação de algo que já deveria ter ocorrido internamente nele. Se isso não tivesse ocorrido internamente nele, de fato, tudo isso era apenas um teatro. Oi, João. Bom dia, Fran. Posso falar? Bom dia, Fran. Pode falar sim. Muito interessante essa questão que você colocou aí, né? Eu e o Ronaldo estamos assistindo aqui. Nós não tínhamos pensado dessa forma, né? Com relação à figueira. E assim, é impossível alguém dar uma explicação dessa sem entender o hebraico, porque nós aprendemos a explicação da figueira, que tem uma passagem no Novo Testamento que fala sobre a figueira, né? Que era Jesus, que eles falam que a figueira, que eu sou a figueira e vós sois os frutos, né? Que nós tínhamos que estar ligados à figueira. Totalmente diferente do que você falou aí, pelo que eu entendi, né? Nada a ver a figueira em si com a explicação da palavra figueira do hebraico, né? É só uma colocação também que eu queria fazer com relação ao sacrifício, que você estava falando do sacrifício humano, porque mesmo tendo essa questão aí do sacrifício de Jesus, mas continua se pedindo perdão, né? As pessoas continuam pedindo perdão pelos pecados. Então, do que adiantou de fato esse sacrifício? Se as pessoas continuam pedindo perdão para Deus, como é o certo de se fazer, né? Então, realmente é uma coisa muito inútil, né? Digamos assim, quando a gente começa a pensar, né? É essa colocação que eu queria fazer. É um fato, né, Fran? Totalmente desvinculado da Torá, né? Totalmente desvinculado.
E sem falar também da ordem dos fatos, né? Jesus, ele vira um sacrifício antecipando um arrependimento, né? Sendo que, ao contrário, primeiro o arrependimento, depois o corban, né? Exatamente, Beto. Exatamente. Eles acreditam nisso como um penhor, como uma garantia, né? Como se fosse um fiador por você. Aí tudo bem, beleza. Então vamos nessa aí, a vida continua dissolutamente. Aí chegou lá e é só a mesma ideia que Isaías combatia. A mesma ideia que Isaías combatia. Eles pensavam na Corban como um penhor, né? Eu já posso, digamos, jogar esse sacrifício lá e pecar, digamos, né? Sem nenhum problema depois. Se eu pecar, é tranquilo. Estou aí resguardado, né? Estou garantido, né? Tem um penhor, tem um fiador para mim, que é a minha Corban. Quer dizer, entenderam nada. Entenderam nada. Trocaram o efeito pela causa, né? Infelizmente. E isso se expressa hoje nas religiões, hein? Que continuam no mesmo modelo condenado por Isaías. Mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Só mudaram os personagens, né? Mudou aí o animal lá, digamos, para o homem que foi sacrificado lá, segundo eles, né? Mas continua a mesma coisa. A ideia é, quer dizer, isso é por essa razão que o mundo graça em ignorância, né? Graça em rebeldia contra a vontade de Deus, e as pessoas não conseguem encontrar o seu verdadeiro caminho, o seu autêntico caminho, porque elas foram ensinadas tradicionalmente, as suas mentes foram cultivadas tradicionalmente no engano, no erro. E por isso é tão difícil. Você experimenta isso mesmo, Beto, conversando com as pessoas, você sabe disso que eu estou falando, como é difícil você desvincular a pessoa dessa ideia. É extremamente difícil, né? E é um trabalho realmente assim, quando a gente consegue esclarecer um indivíduo, é realmente algo fantástico, fenomenal, porque merece todo o nosso apoio, todas as nossas congratulações, porque realmente é um trabalho muito difícil, muito árduo, né, para você iluminar a cabeça de uma pessoa, né, a mente de uma pessoa. Não é uma coisa rápida, né? Tem que ter muita paciência, porque o nó tá muito bem feito ali. Para você desatar esse nó, você vai ter que ter muita paciência, porque ele foi feito de vários pontos de referências controversas, né? Até você achar cada ponto desse, conseguir ajudar essa pessoa a desfazer. É como eu digo para alguns amigos cristãos, e que a gente tá até num debate aí, eu levei 8 anos para entender isso. 8 anos para desfazer esse nó. Esse nó é muito complicado de desfazer. É um processo difícil, árduo, realmente, e que toma tempo mesmo, toma ao mesmo tempo. Você percebe aí tantas e tantas histórias, né? Que são semelhantes e que realmente leva tempo, sim. Ô, João. Fala, Silvio. Acontece um fato, né? Você não fez nenhum... Mas é o gaúcho isso aí? É? É um gaúcho que tá ali? É lá do Passo Fundo. De gaúcho, nada mesmo. Você não fez nenhuma menção, ainda no verso 7, mas algo quase que impossível de fazer um vínculo, é quando a Escritura fala Vaiedu que eiruminhem, né? Quando fala e viram que estavam nus. E aí você fazer um link de Arumim, de nu, com Arumim de astuto, que é o da serpente, né? Então é outra coisa que é quase impossível de fazer o link se não souber hebraico, né? É, verdade, Silvio. E tem mais ainda, né? Como nós sabemos, até comentei isso com vocês, tem pessoas que são excelentes gramáticos, catedráticos em hebraico, mas também não vê o link, entendeu? Quer dizer, então, aliado ao conhecimento da gramática, da estrutura da língua, etc., de como ela funciona, das suas raízes, também deve ter o amparo do conhecimento dos sábios, acesso a essas fontes também, que não são fontes muito simples, né? É um tipo de linguagem com a qual as religiões não estão acostumadas. A linguagem do Talmud, a linguagem do Midrash, é uma linguagem, como vocês já perceberam lá no grupo, é uma linguagem muito profunda. É de um sabor, gente. A linguagem do Talmud e do Midrash é de um sabor que não é para qualquer paladar. Não é para qualquer paladar.
realmente é para eles, eles derivaram esse conhecimento, nos entregaram, digamos aí, a mesa posta, né? Sábios da abençoada memória. Não fossem eles, também nós estaríamos aí, da mesma forma, patinando, né, como o restante do povo, né? O Beto estava falando de 8 anos aí, né? Nós estamos estudando há 6 meses e agora nós entramos no capítulo 4 da Gênesis, né? E eu estava ouvindo uma palestra esses dias dizendo que Abraão levou 40 anos aprendendo com Noé na Yeshivá de Sem. Então, quer dizer, já pensou ter que estudar toda a Torá aí, toda a primeira parte aí, tudo, levar 40 anos aí com João? Não sei se eu vou durar todo esse tempo, né, meu? Nem vai ter João suficiente também, parece, mas com certeza não, a próxima geração vão vir. Mas é assim que funciona, né? É por isso que todo tempo, seja em tempo ou fora de tempo, né, é importante sempre focar nisso, sempre é bom estar revisitando os sistemas, estudando novamente, voltando a eles. Como diz mesmo Pirkei Avot, vira e revira, mexe, remexe, tudo você encontra nela, na Torá, né? Porque ela contém absolutamente, a Torá contém absolutamente o todo. Ou seja, não é apenas a história da criação e a história de um povo, é a história individual de cada ser humano que passou pela face da Terra. Quando nós analisamos Babel, Torre de Babel, sob essa perspectiva, quando nós analisamos Mabul, o dilúvio, nós analisamos o Gan Eden, o Jardim do Éden, a criação em si, não é exatamente isso que nós vimos? Não é exatamente isso que nós conseguimos perceber? Vocês podem apostar que sim, essa é a minha história, é a história de vocês, de todos, né? Na verdade, ela contém todas as coisas. Ela contém a vida de cada um. Porque ela trabalha em cima de arquétipos. Esse é o sistema da Torá, trabalha em cima de arquétipos, né? E nós não estamos fora do arquétipo, nós estamos incluídos nele, toda a criação está. Simplesmente por isso. E essa linguagem é imperceptível aos ouvidos das pessoas de fora. Elas não conseguem entender. Este que é na realidade, neste caso, com as traduções da Torá, ela vê que hoje nós achamos que foi benéfico para a gente, mas a única prejudicada nessa história aí foi a Torá, né? Porque se hoje os ateus criticam a Torá, é baseado nos textos traduzidos. E ele olha ali somente o literal, sendo que o verdadeiro sentido pode estar por trás ali, né, do que simplesmente aparenta, né? Exatamente por essa razão, Cleiton, que eu, por exemplo, eu particularmente, até gosto de conversar com ateus, com céticos, no caso, mas o grande problema é o que você apontou. O ateu, o cético, ele vai, digamos, julgar a Torá pela tradução dele, né? E aí, realmente, não tem como conversar. Porque tá aí o modelo que vocês viram agora. Quer dizer, como é que um ateu, digamos, a não ser que ele seja, digamos, muito ligado a essa questão, que entenda muito a tradição judaica e da forma judaica de entender a Torá, aí tem nível de discussão, mas senão não tem como discutir. Não tem. Aí você vai ficar sempre, digamos, dando looping, né, eterno, né, porque vai ficar sempre voltando à mesma questão. Ele não tem embasamento. Só que o ateu, ele não vai querer engolir que ele não tem embasamento, porque o ateu, ele se acha intelectual, né? Você conhece algum ateu que se acha ignorante? Todo ateu se acha intelectual. Né? Todo ateu se acha intelectual. Só que ele não tem nível para discutir Torá, simplesmente. Ele tem nível para discutir Bíblia, né? Versões, etc. Mas realmente não há como. Dá até para a gente começar, digamos, a discutir alguma coisa, né? Talvez para a tentativa de elucidar a mente do camarada, mas é difícil. Não vai ter embasamento. É quase como discutir Torá com uma pessoa que nunca viu, nunca teve, digamos, Torá em mãos, né? Até porque realmente tem coisas que a princípio, quando a gente
na Torá, aparenta como usar, não sei se é certo esse termo, bizarro. A verdade é essa, aos nossos olhos, como no próprio Gênesis ali, que se a gente for julgado literal ali, a gente vai encontrar várias dificuldades de se entender, até aparentes contradições, entendeu? Sim, bizarro. Serpente falando, jumenta falando, né? Você vai ver o que mais? Vai ver a mulher sendo tirada da costela do homem. Isso é bizarro. Vamos falar bem a verdade, gente? Isso é bizarro. Né? Essa é a palavra certa, Cleiton. Se você colocar nesse parâmetro, é exatamente isso. Nada mais do que isso. Mas aí, a questão é, digamos, vamos enxergar a Torá desse lado, dessa forma, como ela está, digamos, nas versões, ou vamos enxergar o que ela realmente quer transmitir, né? Ô, João. Siga. Shalom, tá falando aqui, Osés. Tem até um ateuzinho aí no YouTube, né? O tal de Salatiel Júnior, que ele aborda até a questão do Gênesis, né? E aquela parte que o Eterno disse no dia que delas comer, certamente morrereis, né? Quando dela comer, certamente morrereis. E a serpente diz, você não morrereis, mas vós sereis como os deuses, né? Como Deus. Aí, mais lá na frente, quando o Adam come a fruta, ele não morre, porque Salatiel leva no sentido literal. E ao eles comerem a fruta, no momento que eles comessem, eles iam morrer. Aí Salatiel fala, ou seja, foi a serpente, que mentiu foi Deus. A serpente falou a verdade, porque a serpente falou, se você comer, você não vai morrer. Mas Deus falou, se você comer, você vai morrer. E Adão comeu e não morreu. Porque ele está levando no sentido literário, né, João? E na tradução também, que você falou no instante aí. Não é isso? Então, só que o texto fala assim, se você comer do fruto, vocês morrem e morrerão. Ou seja, vocês morrem no sentido de que vocês já morrem e vocês também morrerão. O texto repete o termo morte 2 vezes. Só que isso não sabe, né, Oséias? Daí não dá, né? Até porque é o seguinte, se eles não soubessem o que era morte, eles iam perguntar, tá ok, Deus, eu vou morrer, mas o que é morrer mesmo? Explica aí. Se eles não morressem, qual seria a lógica? E Deus dizer para você, olha, você não mexa aí que você vai morrer. Ok, mas o que é morrer? Me explica aí, por favor, que eu não sei o que é morrer. Eu não conheço morte. Foi essa a atitude deles? Não foi. Né? Sim, João, mas essa morte aí não é literal, não é isso? Não, claro que não. Nesse aspecto, não. Porque eles já morriam, literalmente. O ser humano foi desenhado para morrer. O ser vivo foi desenhado para morrer. É o ciclo de vida. Agora, qual seria a outra morte que estaria sendo falada aqui, que estaria sendo mencionada aqui? E exatamente aquilo que aconteceu depois que eles comeram, que foi o quê? Banir do Éden. Exílio. Exílio é símbolo de morte na Torá. Exílio é uma metáfora, a morte é uma metáfora para o exílio para o povo de Deus. Nós até colocamos vários textos aí que mostram isso. Vocês devem lembrar. Ezequiel 37, outros profetas também falam sobre morte para o povo de Deus como sendo exílio. Ou seja, a remoção da presença de Deus. Isso é morte. O povo judeu no exílio. João, bom dia. Bom dia, Zé. É o Zé que está falando. Ô, João, eu queria tirar uma dúvida, até me desculpem aí pela ausência nas aulas, pretendendo voltar a assistir as aulas agora. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu estou com uma dúvida com relação, quando você falou lá, com relação à codificação da Torá e da Taná. Que toda a Torá é codificada. Então, justamente para que as pessoas busquem a sabedoria, sendo a sabedoria uma chave para o mundo espiritual. Perfeito. Isso mesmo. Essa é a chave, na verdade, Zé. Porque esse é o objetivo da criação. Esse é o objetivo de Deus criar o homem. Esse é o alvo que Deus pretende atingir ao criar o homem. Porque ele cria o homem, a princípio, num nível primitivo. Ele faz com que o homem cresça, aprenda, evolua. No 2º capítulo de Gênesis nós vemos isso, que é a etapa da educação do homem.
E ele diz, digamos, lá, vamos colocar o exemplo da lei mosaica, a Torá de Moisés, aonde se diz que o homem deve conhecer a Deus, saber sobre o Criador. Toda vez que nós encontramos algo acerca de uma mitzvah, nós vemos sempre a frase sabereis, conhecereis. Né? Esse saber, esse conhecer é o objetivo final do homem. O objetivo final do homem é atingir esse nível de conhecimento desejado por Deus. E, aliás, o nosso primeiro mandamento, a nossa primeira mitzvah, como Bnei Noach, como Noachid, é conhecer a Deus. Exatamente isso. E esse conhecer significa conhecer as coisas acerca de Deus. Não é conhecer a Deus, obviamente, pessoalmente, né? Isso, até porque não existe pessoa para se conhecer. Mas é conhecer as coisas de Deus. Conhecer aquilo que Ele reservou para nós, aqueles segredos, aqueles mistérios que Ele revela apenas àqueles que realmente desejam conhecer. Quem não deseja, quem não quer, não vai mesmo atingir. Não é questão de falta de capacidade, não é questão de falta de tempo, não é questão de falta de absolutamente nada. Nós temos todo o potencial em nós, tudo. Até estávamos ontem ainda discutindo sobre isso, lá com meu amigo Beto, Silvio, lá no grupo, no Notismo Estrito. O homem, ele tem esse potencial, ele só não usa se ele não quiser. Ou usa parcialmente se ele também quiser. Ele pode evoluir, ele pode continuar crescendo. Demora, lógico, muitas vezes demora tempos, mas a gente vai crescendo, a gente vai a cada dia, né? O que não podemos... Estagnação é a palavra que não pode existir entre nós. Esse é o principal, né? E nós vemos na Torá, né, sempre a terra advertendo o povo que o meu povo erra falta de conhecimento, né? Sem sombra de dúvida. Por que você acha, por exemplo, Cleiton, olha só, que eles erraram com relação às korbanot? Por que eles interpretaram mal as korbanot? Falta de conhecimento. Falta de saber. Falta de interpretar. Por quê? Eles estavam focados no quê? Estavam focados no rito, na cerimônia, no serviço. Né? Pensavam que aquilo era um teatro, jogavam o animal lá no altar e beleza, está tudo tranquilo, está tudo muito bem, obrigado. Não é assim que se procede. Não é esse o procedimento. Então, o Tanar, a Torá, os profetas, eles vêm justamente para corrigir. Por que os profetas estão ali no nosso Tanar? Estão ali justamente para mostrar claramente o que você deve fazer e o que você não deve fazer. A Torá é a mesma coisa, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É algo tão, na verdade, é algo complexo, para que você entenda a Torá? É. Mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é algo tão simples. Depois que você começa a enxergar pela correta perspectiva, você percebe como é simples. E como nós complicamos. Simples assim, né? Mas por que isso? Porque está escrito que Deus criou o homem reto, mas ele procurou para si muitas astúcias. O homem é astuto. O homem é criativo. O homem tem imaginação. O homem voa com os pés no chão. É o que acontece. Deus criou o homem reto. No sentido de que criou as coisas, criou o homem de uma forma simples. Mas o homem procura para si muitas e muitas maquinações, fantasias, ilusões, criações, religiões, né? Ele adora isso. Ele adora criar a cada momento mais uma, né? Mais uma filosofia, mais uma ideologia, mais uma... Quer dizer, o mundo está cheio de ismos por aí, ideologias e fantasias e criações. Mas a coisa é tão simples. A Torá é coisa simples. Em termos de vida, em termos de relacionamento com as pessoas, relacionamento com a tua família, com a sociedade, com o próximo, com Deus, a Torá é simples demais. Simples ao ponto de assustar pessoas. Mas só isso. Não tem uma mitzvah para eu fazer, não?
Poxa, mas eu quero carregar aí alguma coisinha a mais, não tem? Espera aí, me dá uma lista aqui, por favor. Me dá uma lista de mitzvot que eu quero cumprir todas elas. Não é para você. Aí Deus tem um programa, tem um script para você seguir, tem um roteiro, mas você não quer seguir aquele roteiro, você quer seguir o roteiro do outro. E o roteiro do outro é para o outro, não é para você. O caminho é esse. Até mesmo para Israel, na verdade. Corretamente entendido. Simples assim. Miqueias 6, verso 8. Aquilo que Deus pede de você é o quê? Que você ande em simplicidade com Deus. Que você ame a misericórdia, ame a benignidade. Ele não pede, olha, guarda isso, guarda aquilo, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro. Não tem uma lista, um programa para você, não tem. E se é decepcionante, sinto muito, mas é o que a Torá fala, é o que o Tanakh fala, é o que a tradição fala. Para nós é assim que funciona. E para toda a humanidade consciente é assim que deve funcionar. É isso aí. Esclarece essa questão, essa condição da Torá como alegórica, quando ele diz que se a Torá fosse apenas histórias desse mundo, qualquer ser humano poderia escrever uma Torá, e uma Torá melhor do que aquela que já existe. Deus nos livre. Percebam a profundidade do ensinamento do Rashbi, quando ele diz que a Torá, digamos, nos trouxesse apenas histórias deste mundo, qualquer pessoa poderia escrever uma Torá. E talvez uma Torá melhor ainda do que aquela que nós temos. Muito mais fechadinha, muito mais precisa. A Torá não contém histórias desse mundo, gente. A Torá não contém histórias desse mundo. As histórias desse mundo, as histórias que você vê na Torá sobre os patriarcas, são apenas veículo para transportar verdades mais profundas. Enquanto eu pensar a Torá como literal, ou se eu cogitar a ideia de interpretar a Torá como literal, eu nunca vou chegar à compreensão do que ela quer realmente dizer. Que isso sirva de princípio para você, para sempre. Nunca evitem sempre chegar à Torá de forma literal. Porque ela não foi desenhada para ser vista sob essa perspectiva. Essa perspectiva não é a perspectiva, não é a melhor perspectiva. Não é a ideal. É apenas o resultado de séculos, milênios até, posso dizer, de um ensinamento equivocado, um ensinamento errado, um ensinamento que não tem respaldo em fatos, que acaba construindo religiões, que acaba construindo fantasias, que acaba construindo superstições. Por isso que o Rashbi falou, toda a Torá deve ser lida como um único nome divino. Se a Torá contivesse apenas histórias deste mundo, qualquer um de nós aqui, com dom literário, poderíamos escrever uma Torá muito melhor até ainda, Deus nos livre. Não é esse o caso. Estabelecido esse princípio, vocês entenderam esse princípio? Como abordar a Torá daqui para frente agora? Espero que sim. É dessa forma, gente. João Oziel. Então a Torá seria um meio de transporte do que acontece no mundo espiritual? Seria tipo uma explicação em palavras terrenas? Na verdade, a Torá transmite ideias do que ocorrem em todos os mundos, ou seja, em todos os níveis de percepção, de compreensão. Quando você fala dos mundos superiores, sim, mas também no mundo interior, também no mundo inferior, também no homem, também como arquétipo de toda a natureza humana. Na Torá você tem um mapa
da consciência do homem. Um mapa do que o homem é. Por isso que é chamado livro da vida, Sefer HaChaim, o livro da nossa vida, da minha vida, da sua vida e da vida de bilhões que já passaram pela face da Terra e que ainda vão passar. Isso é Torá, é o todo. É como o livro, o estudo, né, João, de Volta ao Éden, que ali a gente vê que é tudo, no final das contas, levando a nós entendermos a nós mesmos. Exatamente, Cleiton. É por isso que a Torá é chamada de manual de instruções. Deus, quando criou o homem, ele não deixou o homem sozinho, abandonado aqui neste mundo, nesta realidade, sem um manual de instruções. E qual é o manual de instruções? Como é que você funciona? Como você funciona? Como é que a tua cabeça funciona? Como é que a tua mente funciona? Como que você percebe? Qual é a tua visão de mundo? Qual é a tua visão, digamos, relacionada à criação? Vai consultar o manual de instruções, o teu manual de instruções. Você veio de fábrica com um manual de instruções, chama-se Torá. É isso. Basicamente isso. E é assim que funciona aqui embaixo, né, nesta realidade, e é assim que funciona também nas realidades superiores. Porque está tudo interconectado, está tudo linkado, está tudo ligado. É uma coisa só. Não existe o eu fora de você. Não existe você fora de mim ou fora dos demais. Está tudo interconectado, está tudo interligado. Céu e terra, terra e céu, mundos superiores, mundos inferiores, mundos externos, mundos internos. É tudo uma realidade apenas. Sim, Cleiton. Todo tipo de korban, ela focava nessa ideia da elevação, na elevação do instinto. Há fatores acessórios que a gente vai, digamos, ao longo do tempo, revisitar outros pontos, né, das korbanot que a gente vai revisitar e vai agregar mais conhecimento. Mas, a princípio, todo tipo de korban, a ideia principal era elevação dos instintos, elevação do ser instintivo, elevação daquilo que precisa ser reparado. Nós falamos muito em reparação do mundo, Tikkun Haolam. Quem já não ouviu essa expressão, Tikkun Haolam? Tikkun Haolam é a reparação do Olam, do mundo. Mas não é o mundo tal como nós conhecemos, ou apenas restrito a isso. Não é essa a ideia. O Olam aqui significa o todo, o abrangente, aquilo que de fato existe, a criação como um todo. Isso que precisa ser reparado, isso que precisa ser recuperado. E essa ideia da elevação dos instintos é a parte primordial, fundamental, por isso começa no homem, é parte fundamental para que todas as coisas sejam restauradas à sua devida ordem. Para que nós, digamos, no pós-mortem, aí vou lembrar vocês um pouquinho sobre Tehiat Hamitim, o estudo sobre a ressurreição dos mortos, para que então nós possamos atingir esta meta de voltarmos à união, à unificação com o todo, a nível espiritual, a nível de Olam Haba, a nível de mundo vindouro, quando nós então encontraremos a nossa plena recompensa por vivermos uma vida aqui coerente com esses princípios. Não teremos, como nós sabemos já vimos, já visitamos esse tema, não teremos nenhum tipo de recompensa física neste mundo. A nossa gratificação não será uma gratificação física. Se nós esperarmos ter uma gratificação física aqui, nós estaremos presos a essa realidade. Nós estaremos buscando, na verdade, algo egoísta, né? E buscando a satisfação de algo limitado, que não é o ideal, não é o objetivo divino. Muito pelo contrário, é com que você cresça e realmente entenda que aquilo, essa imagem que você vê, não é a tua essência, mas sim a imagem de Deus em você. É essa que precisa ser, então, elevada, porque pelos pecados, pelas transgressões, pelos erros que cometemos, nós acabamos, de certa forma, desmerecendo essa imagem de Deus em nós. E nós temos que elevar esse eu instintivo que, de certa forma, ataca a nossa imagem divina, ataca a Tselem Elohim.
Assim fazendo, então, estamos atingindo o objetivo, estamos chegando no objetivo.